pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Rogério, eu trabalho há mais de 15 anos com PHP e essa classe ela foi criada para facilitar o trabalho de conexão ao banco de dados MySQL. Ela pode ser adaptada para outros bancos de dados, mas não vai ser o escopo dessa apresentação. Então aqui nós vamos tratar apenas do MySQL, certo? Com os principais comandos de MySQL. E por que ela foi criada? Ela foi criada para agilizar a questão do uso do MySQL. Então, para que em cada projeto não precisasse conectar o banco, criar as conexões, aí depois chamar cada método na mão. Então foi criado aqui um hold, uma classe com várias funções que simplificam esse uso. Inclusive o controle de transação, que ele não é nativo no MySQL, então você precisa implementar isso na mão. E aqui a gente implementou dentro da classe para facilitar o seu trabalho, certo? Essa classe ela vai ser disponibilizada para vocês via para download através da descrição do vídeo. Então ela é uma classe que vai ser aberta para vocês. Tá? E qualquer erro que vocês encontrem no uso delas, basta comunicar que eu faço a correção e atualizo ela. Então ela é uma classe que ela já está em uso já há um bom tempo, mas pode ser que em alguma outra implementação vocês encontrem algum erro que não foi tratado. A gente trata e disponibiliza para os demais colegas poderem aproveitar essa classe melhor também. Então vamos lá mostrar a classe agora. Então aqui eu tenho a minha IDE, que é a NetBeans. Então eu gosto de usar NetBeans. Então a questão do uso é o mesmo, mas eu prefiro por questão de comodidade. Eu vejo que é uma IDE completa, fácil uso, intuitiva. Então toda essa demonstração vai ser com base no NetBeans. Então a nossa classe está aqui, certo? O que ela tem primeiro aqui? A primeira ela tem variáveis, tá, privadas, certo? Então essas variáveis elas já estão algumas preenchidas, a de conexão ao banco. Eu costumo deixar preenchido aqui para facilitar, tá? Mas você não precisa preencher. Por quê? Porque quando ela é chamada, ela é construída, então eu verifico. Então se o servidor tiver preenchido, ele já faz a conexão. Se não tiver, você tem que chamar os métodos set manualmente para poder fazer a conexão depois, certo? Então vamos primeiro agora ver a classe de set servidor. Bom, essas classes de set eu acho que são padrões, né? Então eu não vou explicar cada uma delas para que serve. Vamos pular aqui para baixo. Essa classe set erro, tá? Então ela foi criada com o intuito de você forçar um erro de transação. Então quando você está em uma transação, ela pode dar tudo certo na parte de execução da SQL, mas deu algum erro, seja por exemplo você foi anexar um arquivo, deu erro anexar o arquivo, você foi chamar um outro site, deu um erro. Então o que você pode fazer? Você pode forçar o erro para quê? Para que a transação não seja gravada, os dados não sejam gravados, ou seja, ele não vai gravar uma informação pela metade, tá, sendo que tem alguma outra dependência que não é de consulta SQL. Então isso aqui você força o erro dentro de uma transação, certo? A função exec conectar banco, ela é a função chamada quando você constrói a classe. Então se você tiver as informações de banco preenchidas, ela vai chamar e vai conectar automaticamente. Se não tiver, após você informar os dados de conexão ao banco, você precisa ir lá e executar para iniciar a conexão. Okay? Então aqui como eu estava falando, então você já tem tudo pronto aqui, ó, já faz o connect sozinho aqui com os dados que você informou, já trata um erro. Então isso aqui vem para facilitar, você não precisa colocar todo esse código aqui dentro da sua página. Então você já chama tudo aqui e fica pronto, certo? Então aqui é a parte de transação. Então transação início, então para você iniciar uma transação fim para você finalizar uma transação, tá? Então no início ele inicia as variáveis que eu vou utilizar para persistir, para controlar a transação, tá? E no final da execução ele verifica se teve algum erro de execução, então ele executa o rollback, ou não, ele dá o commit e efetiva essa transação. Ao término da transação ele vai dar um retorno. Então se der o retorno ok, quer dizer que foi tudo certo, não teve nenhum erro. Então isso aqui você vai passar no teu código, por quê? Para que você possa seguir adiante e executar outras funções após a transação efetivada com sucesso. Mas não, deu erro, então você vai tratar esse erro dentro do seu código. Então tá aqui, ele retornou um erro, você trata isso aqui como se fosse um erro de transação. Ele não vai gravar nada, ele deu um rollback e retorna esse erro. Outra funçãozinha aqui que foi criada, que é essa exec consulta SQL. Então para que você não precise ficar dando mais SQL query no momento, então ele tem esse exec consulta. O que esse exec consulta ele faz? Você vai passar uma instrução SQL para ele vai executar essa instrução, certo? Se for um insert,
ele retorna o último ID. Então, para que você possa usar esse ID para gravar em outras tabelas. Por exemplo, você está gravando um pedido. Então, você primeiro grava o pedido, e com esse ID do pedido você vai e grava os produtos do pedido. Então, você vai ter o retorno desse ID do pedido para que você possa usar para frente. Tá? Então, aqui sempre ele retorna o último ID gravado. Tá? Independente da tabela que você utilizou, ele vai retornar esse último ID. Então, isso aqui você tem que usar. Ele vai ser usado apenas quando você for usar um valor de um ID de uma chave gerada automaticamente pelo banco de dados. Ou não, ele não é um insert, ele retorna o record set gerado. Então, no caso, você fez uma consulta, um select, ele retorna um record set. Se você der um delete, ele vai retornar um vazio, mas apenas para ter algum retorno. Tá? Aqui, o else se deu algum erro. Então, o que acontece? Ele já comunica que a transação deu um erro, e essa transação ela vai ser recusada ao término da execução do SQL. Eu até poderia, no meu código, fazer para ele parar a execução se o erro acontecer. Mas aqui não, aqui ele executa todo o código, toda a transação, e se deu um erro no final, ele não finaliza a transação e grava os dados do erro, ou seja, para você saber onde deu erro. Então ele grava a descrição do erro, então ele vai alimentando essa variável aqui, tá? E gravo as consultas que deram erro. Então o que deu erro aqui no que você passou de SQL com parâmetro, ele vai gravando aqui, para que você possa depurar facilmente o seu código, certo? A próxima função que foi criada é exec consulta rápida. Isso aqui ele é utilizado nos casos em que você vai consultar apenas um registro. Por exemplo, você tem duas opções de uso dessa função aqui. Você pode fazer um select, que ele vai retornar sempre o primeiro registro, então você pode até não retornar um registro, tá? Mas essa função vai retornar sempre o primeiro registro do resultado da consulta SQL que você enviou. Ok? Então, se você der um select ID produto, nome produto, from tabela produtos, ele vai retornar 10 registros, vai trazer apenas o primeiro, ele vai retornar para a sua interface de código, certo? Então aqui facilita se você não informar o segundo parâmetro. O que é esse segundo parâmetro? Ele é para você retornar apenas um valor, ou seja, aqui no primeiro caso, quando você retorna você envia só SQL com o parâmetro, ele vai te retornar um array com os campos desse registro, certo? Então ele não vai retornar um record set completo, vai retornar apenas um array com os campos do primeiro registro encontrado. Se você informar esse retorno, que ele deve ser um campo existente na sua consulta SQL, então você foi lá e deu um select nome produto from tabela produtos. Então, quando você for utilizar esse parâmetro aqui, você tem que informar nome produto nesse parâmetro. Por quê? Porque ele vai retornar direto o nome do produto. Então você pode atribuir direto a uma variável, sem ter que consultar uma tabela, sem ter que executar, verificar os registros da tabela, aí pegar o registro da tabela e colocar na variável. Você pode fazer tudo numa tacada só. Então você pode pegar uma variável lá, variável nome produto é igual à sua classe de conexão, executa a consulta rápida e os parâmetros. Então isso aqui vai facilitar bastante o seu código também, certo? Então, get conexão. Aqui apenas retorna a conexão atual, para que você possa utilizar ela em algum outro momento do código. Você quer passar essa conexão com um parâmetro para uma outra função, uma outra classe. Get última execução, tá? Então aqui ele retorna o status da última execução SQL, se foi um sucesso ou não. Isso você pode usar para que você interrompa a transação no meio. Então você não quer executar todo o código se der algum erro no meio. Então você pode utilizar isso aqui. Então você verifica, opa, deu false. False é um erro. Então já para toda a execução. Get número de registros, então ele implementa o MySQL num rows para trazer o número de registros de um resultado. Então este resultado você vai puxar através do que você obteve quando você executou a consulta SQL. Então você executou uma consulta SQL, retornou um resultado. Isso que você vai informar aqui na sua chamada para que você tenha a quantidade de registros deste resultado. Certo? Ele é apenas uma contagem de registros. Get dado registros. Então aqui você vai colocar esse get num while para que ele pesquise cada registro obtido através da consulta SQL, exec consulta SQL, para que você possa trabalhar com esses dados. Então aqui ele vai fazer aquele loop. Então ele executa o fetch array em cada registro para que você possa trabalhar com esses dados.
E as duas últimas aqui, get e consulta erros, onde você vai ter o retorno das consultas que retornaram erro, que tiveram um erro dentro de uma transação, e get descrição erros, onde você vai ter a descrição desses erros. Então, para que você possa tratar e para que facilmente você possa identificar o erro dentro do seu código. Pessoal, esse era o intuito desse vídeo, tá? Apenas demonstrar esta classe aqui. Então, o link para você fazer o download dela vai estar já na descrição do vídeo. Você pode usar ela à vontade, ela é aberta, tá? Então ela não tem uma licença para que você possa utilizar, tá? Então ele é código aberto, ele é de implementação mútua. Então, encontrou algum erro, comunica, vamos corrigir esse erro para que o pessoal possa aproveitar da melhor forma possível essa classe aqui também. Então, conforme eu disse antes, os próximos vídeos a gente vai demonstrar como utilizar essa classe. Então, como fazer uma conexão, fazer uma consulta, você fazer uma transação, você simular um erro de uma transação. Então, a gente vai fazer todo esse passo a passo para que você possa utilizar da melhor maneira possível. Mas a classe já está aberta, então use conforme você achar necessário. Certo? Então, pessoal, agradeço a oportunidade de vocês aí, tá, desse tempo de conhecimento. Se puder se inscrever no canal, é interessante para o canal cresça. Se tiver alguma crítica, pode colocar nos comentários, tá? Então a gente sempre aceita as críticas como um modo de crescer também, de evoluir, tá? Então não tenho problema nenhum com crítica, tá? Se encontrar alguma coisa que precisa ser mudada, quiser colocar um comentário também, pode colocar, um elogio pode colocar. Então eu só peço que vocês interajam ali para que a gente possa saber se está sendo produtivo ou não, se o vídeo atingiu o objetivo dele ou se a gente tem que melhorar um pouco para os próximos para poder atingir o maior número de beneficiados possível. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima.